Lucas 18, versículo 18 diz assim: certo dignatário lhe perguntou, dizendo: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, Deus. Conhece os mandamentos: não adulteres, não assassines, não roubes, não dê falso testemunho, honra teu pai e mãe. E ele disse: todas essas coisas tenho guardado desde minha juventude. Mas Jesus, depois de ouvi-lo, lhe disse: ainda te falta uma. Vende tudo quanto tens, reparte aos pobres e terás um tesouro nos céus. Vem e me segue. Quando ele ouviu essas coisas, entristeceu-se muito, porque era rico em grande maneira. E vendo-o, Jesus disse: quão dificilmente entram no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil que um camelo entre pelo buraco de uma agulha do que um rico no reino de Deus. Ok? Na continuação da série Princípios, agora nós vamos falar sobre oferta. O nosso entendimento, quando fala sobre oferta, a primeira coisa que vem à cabeça é dinheiro. Nós entendemos que oferta é dinheiro. Isso está certo ou está errado? Vamos lá, gente. Está certo ou errado? Que isso, gente? Tá certo, não tá? Oferta é dinheiro. Ou oferta é só dinheiro? Não. Então, o nosso entendimento sobre oferta, ele precisa ampliar um pouco mais, a gente precisa ampliar um pouco o nosso entendimento sobre o que é oferta. Porque senão nós vamos ter um grande e um grave problema. Porque nós corremos o risco de entrarmos em duas pontas de uma corda que as pontas estão erradas. De uma é achar que oferta é somente dinheiro. E logo, quando eu dou dinheiro, eu estou sustentando a obra de Deus. Ou eu vou entrar na outra parte de achar que eu não preciso dar dinheiro porque Deus vai pagar as contas da casa dele. E a gente precisa equilibrar isso aqui. Nessa história, Jesus está andando e um rapaz chega para ele e diz para ele, fala: eu quero ser teu discípulo. E eu acredito que todas as pessoas, exceto os que vieram hoje pela primeira vez, eu estou falando isso para eles por não conhecer o coração deles, eu acredito que todo mundo que veio e ficou e está aqui e fala: eu tenho uma igreja, eu participo de um corpo, eu sou da comunidade, você tem como um desejo no teu coração ser um seguidor de Jesus. Porque senão você não abriria a mão da tua quarta-feira, você não abriria a mão do teu domingo, você não abriria a mão de coisas preciosas para você para estar aqui. Sim ou não? Então você deseja ser um discípulo de Jesus. E esse é um desejo desse cara, que é um desejo legítimo. E Jesus vira para ele e fala: eu quero te seguir. E aí Jesus vai virar para esse cara e fala assim: ó, os mandamentos, você segue eles. E Jesus vai enumerar eles. Ele vai falar sobre... Jesus começa falando sobre adultério, sobre assassinato, sobre roubo, sobre falso testemunho e sobre honra aos pais. A resposta dele é bem interessante. Porque nessa versão que eu li, ele está dizendo aqui, ó. Cadê? Todas essas coisas, ele não está dizendo algumas. Ele não está dizendo eu faço isso e não faço aquilo. Ele está dizendo todas essas coisas eu guardo desde a minha juventude. Então a gente está dizendo que é alguém que tem uma postura reta. Sabe aquelas pessoas que você fala: cara, impossível que essa pessoa não vá para o céu. Ele cuida bem dos pais dele, ele dá um bom testemunho, ele não mata ninguém, ele não rouba ninguém, ele não está adulterando, ele está fazendo tudo o que a palavra diz. Mas Jesus está falando: pera aí que está faltando uma coisa. Tudo isso que você está fazendo, fechou, aí você tem que fazer mesmo. Você tem que continuar dando um bom testemunho, você tem que continuar honrando seus pais, você tem que continuar sendo um cidadão honesto onde você está. Só tem um problema. Tem algumas coisas aí na sua mão que elas vão ser um empecilho para você ser meu discípulo. Então o que eu quero que você faça? Você pega todas as suas riquezas, todas elas, pegue essas riquezas
Desculpa, gente, a Marcela ter passado na frente da câmera. Ela não se ligou que tá gravando, tá, gente? Foi mal. Você aí do YouTube. Vamos esperar ela passar de novo. Ela vai passar? Não vai passar. Ela passou. Agora você vai pegar todas as suas riquezas. Você vai vender elas. Então, aqui eu quero que você preste atenção que Jesus não está falando, num primeiro momento, quando ele está falando sobre dinheiro, aliás, quando ele está falando sobre as riquezas, ele não está falando sobre dinheiro. Porque ele disse para ele, você tem muita riqueza, pega essas riquezas, venda, agora ele fala sobre dinheiro. Venda, faça dinheiro, pega esse dinheiro, dê aos pobres, depois você vem e me segue. Aí esse homem se entristece porque ele fala assim, não tem como. Eu tenho muita riqueza. Eu tenho muita coisa para eu fazer isso para seguir Jesus. A primeira coisa que eu quero que você entenda sobre oferta é, oferta não é nada do que você dá. Não é. Oferta não é o dinheiro que você entrega. Oferta não é quando você se envolve nas questões financeiras da igreja. Quando você, não lembro quem foi, não lembro se foi a Amanda, não lembro quem que deu R$1 da Kombi. A Lana. Não é sobre dar R$1 ou dar R$5.000 ou comprar a Kombi. Porque o que Jesus está buscando não é sobre o que ele vai entregar. Tanto é que Jesus não está pedindo para que ele venda e traga para o ministério. E se você pegar o ministério de Jesus, você vai ver que em várias partes vai falar sobre o dinheiro do ministério de Jesus. Quando Jesus vai pagar imposto, eles falam sobre dinheiro. Quando vão ungir os pés, quando a mulher unge os pés de Jesus, ele vai falar sobre dinheiro. Quando vai falar sobre 5 pães e 2 peixinhos, ele vai falar sobre dinheiro. Quando Jesus está sentado do lado do gasofilácio, daqui a pouco você vai entender essa história. Do lado da caixinha da coleta, ele vai falar sobre dinheiro. Então o ministério de Jesus precisava de dinheiro. Só que Jesus entende que para seguir ele, existem riquezas que não podem o acompanhar. Então o que ele está sondando no coração, na vida desse jovem, é o seu coração. E aqui começa a nossa crise. Porque para muitos daqueles que não se envolvem com as suas riquezas, e a gente já vai falar sobre riqueza, que muitos que não se envolvem com as suas riquezas no reino de Deus, não se envolvem porque acham que as riquezas são suas. E a partir do momento que eu entendo que algo é meu, eu não preciso dividir com ninguém. Eu não preciso dar, porque é meu. Agora, quando eu entendo o processo que Jesus fez em mim, que ele fez com a minha vida, quando eu lembro de onde ele me tirou, quando eu lembro do processo de restauração, quando eu lembro de quantas vezes ele me estendeu a mão, eu entendo que essa vida que eu digo, que agora eu sustento, não é minha, é dele. Porque nós estamos caminhando para dizer de boca cheia, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas enquanto eu achar que as riquezas são minhas, Cristo não pode viver. O nosso entendimento sobre oferta, ele precisa ser mudado urgentemente. Porque absolutamente todas as coisas que eu faço, elas se tornam uma oferta. Seja para mim, seja para o próximo, seja para o céu, seja para o inferno. Todas as ações. Todas elas. Como eu me envolvo, como eu me relaciono, é uma oferta. Como eu venho para a igreja, como eu permaneço na igreja, é uma oferta. Como eu estou com os meus irmãos, é uma oferta. Como eu trabalho, é uma oferta. Agora, se eu fizer coisas para Deus com o coração cheio de riquezas, o que está acontecendo? Essa oferta não está chegando a Deus.
Enquanto eu não entender que tudo pertence a Ele e tudo é dele, eu vou estar dando oferta para qualquer outra coisa que não seja esse Deus. Quando eu entendo que a oferta é só o dinheiro e eu decido dar, e eu entendi que isso é o suficiente, eu não estou fazendo através de Jesus, eu estou fazendo através de Mamon, dizendo: eu tenho um poder chamado dinheiro, e esse poder eu vou dividir o meu poder com a igreja, ou vou dividir o meu poder com os pobres. Jesus não quer isso. Eu lembro que um dia eu estava em um evento na cidade onde eu morava, e nós estávamos fazendo um evento para adolescentes na porta de um shopping. E nesse dia, um menino, seus 13 anos, extremamente bêbado, foi e se debruçou em cima do meu carro. Cara, e o meu carro era um Fiesta 96, na época já estava baleado. E esse rapaz decidiu que ele ia vomitar na roda do meu carro. E eu estava ali para evangelizar, inclusive ele. Aí, não satisfeito em vomitar no carro, ele decidiu que ele ia urinar no mesmo carro. E eu, delicado do jeito que eu sou, estava falando de Jesus numa calçada, virei o Satanás na outra calçada. Eu falei: sai daí agora. Mas eu já fui para ele falar: eu não vou sair. Eu falei: então toma. Pum, receba. Ele saiu. Quando eu viro as costas, o Espírito Santo fala para mim: dá carona para ele. Eu falei: não vai rolar. Ele vai vomitar dentro do meu carro. Dê carona para ele. Eu falei: tá bom. Eu falei: irmão, você não tem condições de ficar aqui. Eu vou te levar embora. Aí ele entrou no carro, abrimos bem o vidro para ele botar a cabeça para fora. Comecei a perguntar e a bebedeira vazou. Ele começou a falar, falou: cara, eu falei: você mora com quem? Moro com os meus avós. Falei: seu pai? Falei: eu odeio meu pai. Falei: já entendi tudo. Já entendi, já fiquei constrangido. Orei por ele, deixei ele na casa dele, não peguei o endereço, não peguei o telefone. Volto para casa. Quando eu entro em casa, eu vou orar, o Espírito Santo me faz a seguinte pergunta. Ele falou: Léo, você tá lá por quê? Eu falei: eu tô lá porque eles precisam de mim. Porque eles precisam que alguém pregue. Ele falou: se você tá lá porque eles precisam de você, nunca mais pise naquele lugar. Eu falei: uai, como assim? Eles não tem que pregar. Ele falou: não, mas eles não precisam de você. Enquanto o teu coração não entender que eles precisam de mim, e que você tá lá porque você também precisa de mim, você não precisa voltar mais lá. O que eu quero que você entenda, e essa é uma frase que ela parece clichê, de pastor que está dizendo: eu não estou nem aí para o dinheiro, mas isso é uma verdade. Deus não precisa do seu dinheiro para pagar a igreja. Deus não precisa, mano. Deus não precisa. Deus não precisa que você fique constrangido. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você algum dia nessa igreja, se algum dia você ficou constrangido ou constrangida na hora que a gente falou sobre a oferta, e você, tendo possibilidade de fazer, não fez, não fique mais, velho. Fique em paz. Porque Deus não quer seu dinheiro. Porque aquilo que Ele vai fazer através dessa casa, ou através de toda a igreja que Ele levantou, Ele vai fazer sem o dinheiro. O dinheiro é um servo para Deus. Ele não é um potencializador. E eu quero que você entenda uma coisa sobre nós, como igreja, porque é isso que eu tenho acreditado e é isso que eu tenho visto em todos os lugares a qual a palavra de Deus tem sido pregada, nós não fazemos absolutamente nada porque temos ou não temos dinheiro. O dinheiro não é um senhor aqui. O dinheiro não manda. O dinheiro não manda.
Uma das coisas que eu tive uma reunião com algumas pessoas essa semana, e eu estava dizendo para essas pessoas: não peguem o caminho mais fácil. Não peguem, não vão pelo caminho mais fácil. Porque o caminho mais fácil é mais barato, mas não é o que agrada o coração de Deus. Vá pelo caminho que Ele lhe propor. A nossa oferta, ela tem que ser, ela chega a Deus, sabe como? Como um perfume. Como um odor. E a minha pergunta é: a tua oferta tem subido aos céus com que cheiro? Teve alguém aqui, agora a gente está filmando, não posso falar. Não posso dar nomes porque senão vão acabar descobrindo. Teve alguém que conheceu, fez novos amigos esses dias, e um dos seus amigos tinha um bafo que era com cheiro de esgoto. Você já parou para pensar que a tua oferta pode subir a Deus como um bafo de cocô? E isso não tem a ver com valor. Se você pegar a história de Abel e Caim, você vai entender que a oferta não é aquilo que você entrega. Porque você pode dar R$1 milhão e Deus falar assim: eu não aceitei a tua oferta. Como você pode dar uma bala e Deus fala: eu me agradei de você. Caim e Abel, eles vão ofertar a Deus, e Deus não, o problema não foi a oferta de um e de outro. A questão que pegou não foi a oferta, não foi o objeto, não foi a forma, mas foi o ofertante. Então, mais uma vez, a gente vai perceber que eu não posso ofertar de qualquer jeito. Deus não está preocupado se vai fechar as contas ou não, se vai dar certo ou não. Ele está preocupado com o seguinte: com qual coração você está apresentando as suas ofertas a mim? Qual é o teu coração para isso? E quando ele pergunta qual é o teu coração, o que ele está querendo dizer é: por que você retém? Eu retenho porque eu acho acho que vai faltar. Então está faltando fé para você, não dinheiro. Eu não oferto porque eu não creio. Então te falta ensinamento. Eu não oferto porque eu não quero ofertar. Então você é mesquinho, tudo bem. E para ele está tudo bem. Porque ele vai levantar as formas dele. E ele vai fazer do jeito dele. E tudo aquilo que Deus propôs, Jó já diz isso: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum deles. Então Deus não precisa. Cara, eu estava conversando com o Breno agora e falando literalmente isso. Foi ou não foi? Cara, Deus não precisa de mim para a igreja, não precisa do Leandro, não precisa da Yasca, não precisa da Fran, não precisa de ninguém. De ninguém para fazer o que Ele quer. Quando nós começamos, a gente começou a pensar: cara, eu lembro, cara, o que a gente tem que fazer? Quais eventos a gente vai fazer? A gente precisava de gente para tocar, a gente precisa de gente para cantar, a gente precisa de gente... Cara, nada. E nada do que a gente planejou, graças a Deus, deu certo. Porque Deus fez do jeito dele. Deus pagou do jeito dele. Eu tenho um amigo colombiano que ele diz isso, e eu amo essa frase, que ele diz: aquele que convida paga. Deus chamou, mano. Agora a pergunta é: por que eu não vou ser participante disso? Por que eu não vou ser participante disso? Um amigo meu um dia me perguntou sobre dízimo, qual era a minha opinião sobre, e eu comecei a falar com ele, e ele termina fazendo essa mesma pergunta. Ele fala assim: Léo, você entendendo o amor de Deus, por que não fazê-lo? Por que não fazer? Por que não entregar? Por que não honrar a Deus com as riquezas do teu coração? Aí você vai ver uma outra história, quando ele está falando sobre dinheiro, a palavra fala que Jesus está sentado. Nunca entendi por que o nome da caixinha é gasofilácio. Nunca entendi, já procurei no dicionário e não entendo. Mas diz que essa nossa caixinha se chama gasofilácio. Mas Jesus está sentado e o povo está ofertando e a galera dando grana, filho. Pensa num povo bom de dar dinheiro. Até que chega uma senhora com a moedinha.
entrega. Então aqui tem uma coisa interessante. Jesus está sentado do lado da caixinha. Então o que acontece agora? Deus olha o que a gente oferta. Olha, mas você falou que Deus não... Continuo dizendo, Deus não se importa com o que você vai ofertar. Mas Ele olha. Jesus não chega na hora da oferta, vou fechar meu olho, já que está todo pago mesmo, não quero nem saber. Não, Ele está olhando. A Bíblia diz que onde está a sua riqueza, aí está o seu coração. Então Jesus está sentado no gasofilácio não para ver o dinheiro que você coloca, não para ver o que você está entregando, mas para ver com que coração você está fazendo isso. E quando essa mulher oferta, ele vai testemunhar dela. Jesus fala, você viu aquela mulher? Os caras deram, velho, tinha gente com dinheiro que botou lá. Foi, todo mundo deu do que sobrava. Essa mulher deu tudo o que ela tinha. E na verdade ela não está dando o que ela tinha. Ela estava dando quem ela era. Quando eu entendo isso, eu vou entender que eu não posso me apresentar a Deus de mãos vazias. Não posso. Eu não posso chegar para Deus e falar assim, Deus, eu não tenho nada para te dar. Deus, olha, minha conta está zerada. É porque eu não entendi o que é. É porque eu não entendi que existem riquezas aqui dentro, que elas são tão preciosas para mim que eu preciso guardar elas. Então, Jesus ele está mostrando para nós, por exemplo, quando a gente vai falar sobre sacrifício. Aí você vai ver a história de Abraão. Cara, eu amo essa história. Amo a história de Abraão. Para você que não conhece, que eu me assustei no domingo, né? Ainda bem que a Agatha não estava, ela estava lá na salinha. Que ela ia, velho, vocês deram um argumento para a Agatha maravilhoso, quem estava no culto. Que eu perguntei para eles, quem aqui sabe o que é Páscoa? Quantos acertaram? Nenhum. Mentira, o pai da Júlia falou. O que eu falei? Era o argumento que ela... Era o argumento que o sistema queria. Quando que a gente vai comentar? Que é agora escola bíblica agora. E a culpa é de vocês. Brincadeira, não. Deixa eu falar, não vou falar o que eu penso. Abraão, ele era um senhor de idade. E ele era casado com a sua mulher. Na verdade, a promessa foi dada para Abrão. E a sua mulher se chamava Sarai. E Deus aparece para Abrão e fala para ele, olha só, vou mudar o seu nome. Seu nome vai se chamar agora Abraão. Você vai ser um pai de multidões. Detalhe, ele é velho. E sua mulher vai se chamar Sara. E eu vou dar um filho na velhice para vocês. E aí vai nascer a sua sucessão. Abraão vai conversar com a Sara. E chega para ela e fala assim, ó, Deus falou com a gente, a partir de agora não me chama mais de Abrão, me chama de Abraão. E para o judeu o nome era de extrema importância por conta do significado. Ela já fica meio de segundo e a partir de agora o teu nome é Sara, não mais Sarai. E é o seguinte, Deus falou que nós vamos ser pai. Nós vamos ter um bebê. Há umas versões que diz que Sara riu de Abraão. E ela faz a seguinte pergunta. Como? Há uma versão, eu amo essa versão que diz... Sara vira para Abraão e fala, você é dormente. Se você entendeu, entendeu. Se não entendeu, não peça explicação. Você é dormente, quer dizer... O amendoim de Abraão não subia. Não tinha mais. Ele não tinha mais ereção. E eu já não tenho mais o costume das mulheres, ela já não ovulava mais há muito tempo. O que acontece? Eles têm um filho chamado Isaac. Cara, imagina você. Você sonha muito com alguma coisa. Vamos lá. Adriano, o que você... Velho, a coisa que... Se Deus tivesse agora... aparecesse na tua frente e falasse, escolhe uma coisa que eu vou te dar, o que você mais quer na tua vida.
Quê? Sério? Quê? Sério mesmo? Oh, meu Deus. Cara, eu queria ver minha mãe mais uma vez. Sua mãe mais uma vez. Sim. Tá. Aí digamos o seguinte. Deus fala pra você, ó. Vai pro centro de Piraquara, porque tua mãe vai estar te esperando lá. E aí você tá saindo da tua casa. E no meio do caminho, Deus fala pra você assim. Tua mãe vai estar lá. Ela vai estar lá, você pode continuar, mas eu quero que você volte pra tua casa. O que você faria? Acho que eu iria ver minha mãe. Sara, o que você mais quer? É porque a dele me pegou, rasgou meu coração. Não era isso. Era pra ele falar que queria entrar no Suzano, no Minas, sei lá, no Cruzeiro, qualquer time de vôlei. Era pra essa Siriema falar. Aí ele quebra. Aí eu minha mãe. Aí me quebrou. Vai, alguma coisa, pelo amor de Deus. Vem falar que você quer ver tua mãe, que eu vou tacar meu tênis no meio da tua boca. Mentira, gente, é brincadeira. Vai. Acho que jogar com a Marta. Leandro, por favor, me ajuda, velho. Vamos lá. Coisa. Um Mustang. Um Mustang. É. Mano, você foi o maior vendedor de whey do planeta. A Muscle, nem sei como é que fala. A Muscle Boss. Pô, nem pra dar um negocinho pra eu começar a treinar. Oh, Deus. Ô, Muscle Boss. Muscle Boss. Boss. Por favor, patrocina nós. Eu sou um gordinho que quero emagrecer, quero ficar no shape. Por favor, se chegar até vocês, um whey de maçã verde. Nem sei se tem, já tô inventando. Ó, aí, pega aí, porque essa daí pode ser a solução de vocês. Pode ser, olha só. Tá, aí você vendeu, mano. Mas vendeu muito. E além de você ganhar muito dinheiro, a tua chefe te deu a chave do Mustang. No ano que você quer, na cor que você quer, do jeito que você quer. E detalhe, você tava lá tomando banho, entrou, daí você começou a ouvir o ronco, falou, será? Da onde? E chegando perto, daqui a pouco você sai e tá um laço, a Fran chorando, a Sara jogando, porque é só o que ela faz. O Arthur jogando Roblox e você aqui, ó. A chefe aqui com a chave, você olhando, a Fran chorando. E no caminho daqui até lá, Deus fala, ele não é seu. E aí? Como assim? Tá pra mim. Vai atrás, Satanás. Sai! Tá repreendido. Deus vira para Abraão e fala, eu quero que você sacrifique o teu filho Isaque. Era o sonho dele. Agora presta atenção na loucura do que está acontecendo aqui. Deus dá um filho para alguém que não tinha condição humana de ter. A chance de Abraão achar que era o diabo que estava falando era grande. Sim ou não? Sim. Deus deu ao diabo querendo me roubar aqui. Só que Abraão conhecia a voz que prometeu quando ele não tinha nada. Então ele conhece essa voz. E ele sabe que essa voz, se ele deu, ele também pode pedir. E Abraão não vai questionar. E Abraão simplesmente sobe, um dia a gente vai falar sobre isso. Cara, eu amo essa história, tem várias nuances aí, tem muita coisa incrível nessa história. E uma delas é que Isaque morreu no coração de Abraão. Porque Abraão não subiu o monte para matar um cordeiro. Se você não sabe, para você que não conhece a história, Abraão sobe o monte, é que tem um monte de detalhe aí. Abraão sobe o monte, na hora que ele vai matar o filho, ele enrolou o filho, preparou o altar. Quando ele pegou o cutelo, a faca para cortar o pescoço, o anjo falou, para, e aí tinha um novilho, tinha um cordeiro, falou, Deus já preparou o cordeiro.
Mas no coração de Abraão, Abraão não sabia que isso ia acontecer, ele não tinha história para se apegar. Ele não tinha algum pai que tinha levado até os últimos minutos para sacrificar o filho, e Deus falou não. Então no coração de Abraão, Isaac não tinha volta. E a partir desse momento, o relacionamento de Abraão com Isaac, eu acredito que no coração dele muda. Dizendo, eu passei pelo teste e o meu coração é inteiro de Deus. Mais uma vez, a oferta, o sacrifício, a renúncia passa por um coração. A nossa cabeça. Se eu perguntar para você o que é mais difícil, é ofertar R$1 ou 1 milhão? Por que R$1? Porque Deus, eu acho que não, ele não vai atrás de ganância. Se o Neymar vier aqui e ofertar 1 milhão, ele deu muito ou pouco? Pouco para quem? E muito? Então é muito. Mas digamos que apareça uma senhora que tenha R$10 e ela deu R$1. Ela deu muito ou deu pouco? Muito. Por quê? E para nós? Seria... Como assim? Para nós seria pouco. Para nós seria pouco. Você percebe que o problema não é quem recebe, que é sempre sobre o coração de quem dá. Então, eu vou te contar uma história e nós vamos orar. Essa história, quem deu esse... Foi teu filho que veio com esse brinquedo? Com esse megafone? Vocês que deram pro Arthur? Hein? Vocês que deram? Não, foi a Dani que deu. Sangue do É Cordeiro. uma caixinha com microfone. Que Deus tenha misericórdia da Dani. Nós amamos você, Dani. Isso é incrível. Vou te contar uma história. Eu liderava um rapaz chamado Gabriel. E o Gabriel, o sonho dele era ser jogador de futebol. Biel tinha na época 12 anos. E nesse grupo que nós cuidávamos, nessa igreja, cara, era uma igreja muito rica. Muito rica. Os caras tinham bastante dinheiro lá. E então eles não precisavam, e quando eu comecei a liderar eles, eu expliquei para eles que oferta não era nada daquilo que eles davam, mas era o que morria no coração deles. Isso é uma oferta. Oferta é quando algo morre no teu coração. Por isso que a gente vai entender agora para a gente orar sobre o que é riqueza. E o Biel, nós estávamos em um evento com um ministro de adoração dos Estados Unidos, e o Gabriel era responsável por ficar no Boas-Vindas. E quando a galera começou a chegar na igreja, eu olhava para a porta, cadê o Gabriel? E ele tinha que receber a galera. E o Gabriel era da estrutura do Igor. Mano, era a mesma coisinha. Gordo igual, do mesmo tamanho. Aí, e eu olhando, cadê o Biel, cadê o Biel, cadê o Biel? E nada do Biel. Eu falei, velho, alguém falou com o Gabriel? Não, ninguém falou. Eu falei, beleza, que ele nem apareça aqui. Essa foi minha fala. E aí começou a adoração. Quando eu olho para a porta, eu tava em cima do palco, quando eu olho, o Gabriel tá vindo. E o Gabriel nunca tinha ido para a igreja de mochila. Nunca. E aí ele de mochila, e ele andando com a mochila dele, daí ele saiu de lá, veio falar comigo, eu saí fora, falei, não quero nem falar com ele. Acaba o culto. Ele vem, bate em mim assim, ele falou, eu quero falar com o cantor. E eu falei, velho, o que o Gabriel quer com esse cara? E eu tinha medo, porque a galera que eu cuidava era uma galera meio terrorista. Para vocês terem uma ideia, um dia a Sara vai contar para vocês o dia que elas sequestraram. Ela e as meninas dos adolescentes sequestraram um dos meninos que estava no retiro. Elas sequestraram o menino, amarraram a boca, começaram a fazer maquiagem, pintar a unha e ameaçaram cortar o cabelo. Gravaram um vídeo com camiseta na cara. Se vocês não devolverem o que vocês roubaram, a gente vai cortar o cabelo dele. O menino amarradão. Pensa no menino feliz. Nunca tinha ido na igreja, nunca mais voltou.
Cara, só tinha terrorista. Só terrorista. E aí eu fiquei olhando, apresentei o Gabriel para a tradutora, apresento os dois. Aí eu tô só aqui, cruzei os braços e tô olhando. E o Gabriel tá desenrolando no português dele, a tradutora falava, ele falava, daqui a pouco ele tira a mochila, pega um par de chuteira e entrega pro americano. O americano olha para ele, abre um sorriso, fala qualquer coisa num português muito ruim, dá um abraço e devolve a chuteira. Eu já falei, não, velho, faz isso não. Demorei tanto tempo para ensinar, meu filho, não devolve. O Gabriel pega a chuteira, olha para ele, fala alguma coisa para a tradutora, devolve a chuteira, o homem fica com o olho brilhando, ele pega a chuteira, abraça o Gabriel e sai. Eu vou jantar com esse cara. Aí tá ele sentado na minha frente e do lado do prato dele a chuteira do Gabriel. Pensa, chuteira fedorenta. Tava suja, tava zoada. Do lado do prato do cara. E eu não falo inglês, eu olhava pro prato, olhava pra ele. Tipo, e aí, me explica, mano? O cara entendeu, olhou pra mim, abriu um sorriso e falou num português precário, que coração. Em português. Quando ele fala isso, batem na porta de onde a gente tava comendo. Quando abre é o Gabriel. Ele falou, Léo, tô indo embora. Eu falo, não vai, né? Não vai, vem cá. Me conta. O que aconteceu? Ele, Léo, eu tava vindo. 12 anos. 12. Eu tava saindo. E quando eu tava trancando o portão da minha casa para pegar a bicicleta para vir para a igreja, e dava mais ou menos uns 40 minutos de bicicleta. Mais ou menos isso, né? Onde o Gabriel morava? Quando eu estava saindo, o Espírito Santo falou comigo, falou que era para eu não ir para a igreja de mão vazia, que era para eu dar uma oferta. Eu voltei, acendi todas as luzes da minha casa, cheguei no meu quarto. O pai dele morava nos Estados Unidos. Ele tinha um monte de roupa gringa, tinha um monte de tênis top, ele tinha dinheiro da mesada dele. Ele entra no quarto e fala, Deus, já que o Senhor quer uma oferta, eu não quero te dar nada que não me custe. E ele começa a olhar até que ele vê a chuteira. Para qualquer um que está ouvindo essa história, é só uma chuteira. Para o Gabriel é um sonho. Para o Gabriel é a vida dele. Ele pega a chuteira, põe na mochila, chega até lá. Ele fala que na hora que ele chegou, o Jason está contando. Cutuca aí. O Jason vira para ele. O Jason estava pregando e estava contando que ele tinha 2 filhos adotivos. Que era um casal. Quando o Gabriel chegou e ouviu, eu tenho um filho, ele entendeu, falou, já sei, eu vou dar a chuteira pro filho do Jason. A imaturidade do Gabriel entendeu que, se eu gosto de futebol, esse menino também gosta. E vai ser legal o pai dele chegar lá no país dele com um par de chuteira para ele jogar. Só que quando o Gabriel contou a história e deu a chuteira, o Jason falou, cara, que coração incrível. Só que o meu filho não joga esse esporte e ele não calça o teu tamanho. Dê para outra criança. O erro do Jason foi olhar para o Gabriel com 12 anos e achar que ele estava falando com uma criança. O que aconteceu? O Gabriel pegou a chuteira, olhou para o Jason, abriu um sorriso, falou, mas você também falou que tem um trabalho na África, não tem? Ele, sim. Foi, então leva lá para mudar a história de uma criança na África. Detalhe. Uma igreja nos Estados Unidos, nessa mesma região, que esse americano tem um trabalho lá, só uma igreja, já injetou 21 milhões de dólares naquele lugar. Sabe por que eu acho que Deus vai mudar Moçambique? Não é porque todo mundo está indo. É porque um menino. Eu tenho uma tia que trabalha lá, no negócio da Moçambique. Ó. Um menino de 12 anos conseguiu encontrar fé que o sacrifício dele ia mudar a história daquele país. A riqueza que Jesus está propondo é qualquer coisa que é valiosa para o teu coração. É disso que ele está dizendo. Se você tem uma mágoa no teu coração e você não está disposto a abrir mão dela, mas está disposto a dar dinheiro, ele está dizendo, olha só, não dê teu dinheiro. Porque o teu dinheiro não é um problema para mim, o problema é a riqueza do teu coração. Porque o teu coração está preso nessa mágoa e você não está disposto a ofertar a mim para que eu cuide daquilo que te magoou.
Tem gente que é presa ao dinheiro porque, como não teve, agora que tem não dá. Porque acha que vai lhe fazer falta. Deus está dizendo, o problema não é o teu dinheiro. O problema é que quando você não teve, você não me conhecia. Agora que você me conhece, você também continua não tendo. Porque você não tem dinheiro, o dinheiro te tem. Eu aprendi isso sobre um ditado judeu que diz que eu só tenho aquilo que eu estou disposto a dar. Isso quer dizer, vou dar um exemplo bobo. Eu tinha um iPad. E por que eu sei que eu tinha um iPad? Porque no dia que eu ganhei, eu disse, Deus, isso te pertence. E vai ficar comigo até que o Senhor fale. Então, eu só sei que eu tinha um iPad porque eu dei. Se eu dissesse, esse iPad é meu e eu não dou para ninguém, eu não tinha um iPad, o iPad me tinha. Ele era meu dono. O que Deus está falando é o que é tão rico dentro do teu coração que você não está disposto a dar para os pobres, a vender para dar para os pobres. O que há de tão precioso no teu coração que você não está disposto a sacrificar, a viver sem, para que os pobres se alimentem disso. E aí você vai perceber que quando as suas riquezas forem entregues, dá dinheiro, dá bens, não vai ser nada. Absolutamente nada. Porque o que era mais precioso dentro do teu coração, você já entregou. Feche seus olhos. Uma vez.